Ok, companheiro de viagem aérea, eu tenho uma pergunta pra você. Qual é o seu momento favorito durante um voo? A decolagem? A aterrissagem? Ou talvez o momento em que o avião logo ultrapassa a altitude das nuvens? A vista é mágica. Mas você já se perguntou o que aconteceria se o seu avião começasse a subir ainda mais? Bem, é hora de obter algumas respostas. Mas primeiro, deixe um comentário abaixo e nos conte se você deseja voar a altitudes ainda mais altas. Existem 3 razões principais pelas quais os aviões voam nesta altitude. Uma tem a ver com, é claro, poupar dinheiro. Quanto mais alto ele voa, mais rápido fica e mais barato é. As moléculas do ar são responsáveis por isso. Quando um avião voa mais alto, menos ar é empurrado para baixo. Portanto, as moléculas de ar se espalham mais, diminuindo a densidade do ar. Nossa, eu gostaria que alguém diminuísse a minha densidade. Quando uma aeronave voa através de um número menor de moléculas de ar, precisa ajustar sua velocidade para obter ar suficiente e se elevar. A falta de velocidade e ar podem fazer com que o avião acabe em um stall perigoso, mas vou retornar a esse assunto mais adiante. É aqui que os nós entram em cena. Você não brinca com esse tipo de nó como se fosse uma corda, ok? Veja bem, um nó é a unidade usada para medir a velocidade do vento. Imagine que você esteja subindo a pouco mais de 1.220 metros. Você pode ver no medidor que a velocidade do ar é de 250 nós. Quando você alcança 11.600 metros e verifica a velocidade do ar novamente, ainda são 250 nós. Porém, quando a velocidade real do avião é verificada, a mesma chega a 450 nós. Sendo assim, quando um avião viaja rapidamente em altitudes mais altas, consome menos combustível, enquanto leva ao seu destino mais rapidamente. É uma situação onde todos saem ganhando. Outra razão é o conforto. Os aviões a jato geralmente voam em altitudes de 10.700 metros a 12.800 metros. O clima que vivenciamos todos os dias é ativo desde o solo até aproximadamente 10.700 metros. Você percebe onde esse papo vai chegar? Toda a turbulência, nuvens, chuva e mau tempo em geral permanecem abaixo da altitude do avião, para que possamos desfrutar de um voo tranquilo. O último e mais importante motivo é a segurança de todos. Digamos que o avião esteja a 11.900 metros e, de repente, algo aconteça com os motores. Os pilotos têm mais tempo para resolver o problema e se comunicar com os controladores antes de fazer um pouso de emergência. Todas as aeronaves modernas possuem uma excelente resposta quando há uma falha no motor. Muitos de nós pensam que se uma aeronave perde seus motores, ela cai como um alfinete no chão. Felizmente, não é assim que funciona. Uma aeronave sem motor consegue planar. Para cada metro de queda, ela se move de 16 a 17 metros para frente. Durante esse período, o piloto tem tempo de sobra para se aproximar de um aeroporto e realizar um pouso de emergência. Então, agora que sabemos que voar mais alto é mais tranquilo, mais econômico e mais seguro, não faria sentido se um avião voasse ainda mais alto e mais rápido? Bom, é um pouco mais complicado que isso. Como eu falei anteriormente, a velocidade do avião aumentará à medida que as moléculas do ar diminuírem. Uma das principais razões pelas quais um jato não pode voar mais alto é porque não há ar suficiente fluindo através do seu motor. Pense em uma pessoa real visitando o Monte Everest. Quanto mais alto ela sobe, menos ar entra em seus pulmões. Sem oxigênio suficiente, o corpo humano não consegue funcionar. O mesmo princípio se aplica ao motor da aeronave. Ele precisa de oxigênio suficiente para se misturar com as moléculas de combustível e queimar e produzir impulso. Quando a densidade do ar diminui, o impulso do motor faz o mesmo. Imagine novamente a primeira vez que você embarcou em um avião. Quando o veículo está no chão, você pode ouvir os motores trabalhando duro. Mas quando a aeronave ultrapassa 10.700 metros, os motores produzem apenas o impulso necessário para manter a altitude do avião. A temperatura também pode ser um problema. Enquanto se está a confortáveis 25 graus Celsius no chão, em grandes altitudes pode cair para 51 graus Celsius negativos. Além do mais, com a redução da temperatura, a velocidade do som também é afetada. Assim, a velocidade verdadeira chega para agitar as coisas. Quando a velocidade do som e a temperatura caem em grandes altitudes, a velocidade verdadeira aumenta, e em algum momento elas serão iguais.
É o que os pilotos chamam de canto do caixão e é tão perigoso quanto parece. Se um avião atingir esse ponto e desacelerar, ele entrará em um stall de baixa velocidade. Se for mais rápido, acabará em um stall de alta velocidade. Nenhum deles é seguro. Todas as aeronaves têm um número Mach crítico, que descreve a velocidade de um objeto que se aproxima da velocidade do som. Quando esse número Mach é atingido, o avião viaja a velocidades supersônicas, podendo quebrar a barreira do som. Os aviões geralmente voam em torno de Mach 0,7 ou 70% da velocidade do som. Se uma aeronave for mais rápida que isso, poderá causar ondas de choque. Essas ondas, por sua vez, criarão um enorme atrito em diferentes partes do avião, podendo empurrar o nariz do avião para cima. Se todos esses eventos acontecerem no canto do caixão, a aeronave será dividida em pedaços. Essa é uma das razões pelas quais os pilotos não têm permissão para ultrapassar a taxa de Mach projetada. É verdade que existem alguns aviões que pretendem atingir velocidades supersônicas, porém eles foram criados para fins militares e de pesquisa. Em certas altitudes, uma aeronave tem um limite mínimo e um limite máximo de velocidade. Por questões de segurança, os aviadores pilotam o avião a aproximadamente 180 metros abaixo de sua altitude máxima. Embora às vezes o inesperado aconteça, e os pilotos precisam saber como lidar com certas situações. Digamos que um avião voe a uma altitude mais alta, mas a velocidades mais baixas, o que é uma ocorrência rara. Mas, para o argumento, vamos supor que os pilotos estejam jogando xadrez e não estejam prestando atenção. O avião não começará a perder velocidade sozinho, porém, se houver um problema com o acelerador ou falhar, começará a desacelerar. A primeira coisa que vai acontecer é que a aeronave vai avisar os pilotos usando comandos de voz e alarmes altos. Logo, os pilotos precisarão agir imediatamente. À medida que a aeronave fica mais lenta, a resistência aumenta. Quanto mais lento o jato, mais força ele precisa para ser controlado. À medida que a resistência continua a subir, o avião pode atingir sua velocidade máxima de segurança e todos os que estão dentro da aeronave sentirão o impacto imediatamente. Ela começará a tremer e suas asas vão entrar em stall, o que virá seguido por uma turbulência alarmante. Os pilotos precisam agir muito rapidamente. Eles devem ser capazes de identificar o stall e tirar o avião dele. Durante esse período, o nariz do avião é levantado e as asas vão contra o vento em ângulo. Isso pode quebrá-las. Primeiro, eles precisam desativar o piloto automático. Dessa forma, impedirão que ele corrija a posição do avião. Em seguida, eles começarão a baixar o nariz do avião em direção ao solo. Ao fazer isso, um pouco de impulso à ação é adicionado. Quando está abaixado o suficiente, os pilotos adicionam um pouco mais de impulso para ajudar o avião a voar mais rápido. Parte do treinamento deles é fazer essas coisas lenta e firmemente para evitar um segundo stall. Quando tudo estiver feito, eles terão controle total do avião e poderão voltar a jogar xadrez. Mas a maneira como eles salvam um avião quando mesmo se aproxima de velocidades supersônicas é uma história totalmente diferente, e isso é realmente um pouco mais comum. Digamos que uma aeronave esteja sobrevoando os Alpes. A mudança de temperatura afeta a velocidade do ar. O avião alertará novamente os pilotos, mas dependendo da situação, eles provavelmente não vão desativar o piloto automático. Então, eles utilizarão parcialmente o freio. Ao fazer isso, os pilotos garantirão que o avião não fique totalmente parado, porque o baixo fluxo de ar pode fazer com que os motores entrem em stall por um minuto inteiro. Então, eles lentamente impulsionarão a aeronave um pouco e aumentarão gradualmente os freios aéreos. Tudo é feito em movimentos lentos, porque uma mudança repentina pode causar ondas de choque que podem fazer o avião rodar. Em seguida, os pilotos garantirão que a velocidade do avião esteja desacelerando e, no mesmo ritmo, diminuirão os freios aéreos. Então, pessoal, agora vocês já sabem como pilotar um avião. Brincadeiras à parte, altas altitudes, velocidade e o canto do caixão desempenham um papel enorme em nossa segurança. Agora temos um entendimento claro de como os pilotos podem salvar a vida de todos durante um voo, sem que ninguém perceba. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e compartilhe com um amigo. E aqui estão outros vídeos que eu acho que você vai gostar. Basta clicar no vídeo da esquerda ou no da direita e permanecer no lado incrível da vida.